nós estamos trazendo os primeiros e maiores ufólogos e espíritas relacionados à ufologia, e teremos aqui a presença da Margaret Acra, a doutora Mônica de Medeiros,
Frederico Menezes, da parte da ufologia, né? Aliás, da espiritualidade. E teremos também, na parte da ufologia, o Josian Thó, teremos aqui também o Marco Petit, o Edson Boaventura, o hipnólogo Walter Veríssimo, que vai estar aqui conosco também, fazendo expansão da consciência. Bem-vindos aqui a nossos participantes do evento aqui de hoje à noite. Aqui está o Josian Thó e teremos o nosso mediador aqui, o José Vanderlei. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, Cristiano, boa noite, Josian, boa noite a todos vocês, mais uma vez. Feliz de estar aqui junto com vocês. Eu também, com muita satisfação, alegria e honra para a gente bater esse papo maravilhoso aqui com vocês. Josian, o seu tema de hoje à noite? Nós vamos falar sobre a transição planetária, né? Que é um tema absolutamente necessário para a compreensão de diversos aspectos que envolvem a nossa realidade interna e externa. Estamos no meio desse processo e eu acho que é fundamental que nós venhamos a compreender aquilo que está no lado oculto da vida, mas que se objetiva na nossa realidade material, enfim, mexe com todos os aspectos da existência, né? Afinal, como o nome diz, é uma transição planetária, uma mudança de eras, uma quebra de paradigmas, uma mudança de perspectiva diante do cosmos, do indivíduo e, portanto, da realidade, né? E você vai estar aqui conosco no primeiro Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco, não é isso? Sim, no dia 16 de abril. Nós estaremos 15 falando... e 16, né? Eu vou falar no dia 16, mas nos dias 15 e 16 de abril, exatamente. E nós vamos falar sobre a questão dos seres intraterrenos e o futuro da humanidade, a nossa temática. Vai ser muito bom. E além das palestras do Congresso, nós teremos um workshop com o hipnólogo Walter Veríssimo, teremos um jantar de confraternização com os palestrantes, né? Vai ser um momento assim, bastante legal, né? Estar lá conhecendo as pessoas que estão participando desse evento. Teremos também o lançamento de um livro da Nusa Aras, ela vem de São Paulo, lançar um livro. Temos uma feira de objetos de cunho ufológico, né? Livros, artefatos, camiseta, entre outros. E o disco de OH também, né? Isso, exatamente. Eu queria que o Vanderlei falasse um pouco mais sobre isso aí, Vanderlei. Bem, mais uma vez, boa noite a todos. O Alexandre deu uma pincelada com relação ao nosso evento. Serão 2 dias aqui no hotel no centro de Boa Viagem, no coração de Boa Viagem, e que estará aberto a um público restrito a 350 pessoas. Então, é um público restrito. Não impede que você não possa assistir essas palestras que podem ser adquiridas seus ingressos através das palestras online. Será transmitidas ao vivo. Poderão adquirir. Só do Congresso. As palestras. Vai ser só do Congresso. Isso do Congresso. Então, vocês poderão assistir todas as palestras online de todos os participantes durante todos os 2 dias. Vamos ter também o workshop, que é um ingresso à parte dentro do evento que está acontecendo. Será com o hipnólogo, que ele vai fazer na realidade, vai ter 2 momentos que ele vai fazer a sua exposição e uma com a expansão da consciência. E nós vamos ter, além disso, uma área exclusiva e essa é aberta ao público, não exige nenhum tipo de ingresso, ela é aberta diretamente ao público em geral. Inclusive, nós estamos convidando ao público geral a conhecer a feira, que vai ter muitos artigos de ufologia, da espiritualidade. Alexandre falou algumas, mas nós vamos ter algo bem diferente. Vamos ter peças em 3D, vamos ter livros, vamos ter uma infinidade de produtos que vocês jamais vão encontrar em lojas, em departamentos, nada disso. É algo bem exclusivo. E, ao final, nós vamos ter um encontro, esse sim, eu acho espetacular, que é o encontro com os palestrantes. Você vai sentar à mesa do palestrante
né, tomar aquele último cafezinho, né, falar com ele ao pé do ouvido, tirar todas as suas dúvidas, olhar no olho daquela pessoa que lhe passou todas as informações que vai transformar a sua vida daqui para frente. Então, não percam, vai ser maravilhoso esse evento. Tá? Nós buscamos, claro, não conseguimos trazer todos os melhores do Brasil, mas esses são os melhores hoje no Brasil. Tá? Existem, claro, sem tirar nenhuma querendo desmerecer ninguém, mas com certeza um time igual a esse que está hoje no primeiro congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco vai ser difícil bater. Então, venham que vocês não vão se arrepender, vão ter muito conhecimento. Todas as pessoas que estão aí são de alto gabarito e de um conhecimento incrível para transformar a sua vida e o seu conhecimento. Sejam bem-vindos. Recife aguarda vocês. Muito bem, Vanderlei. Quero também citar que a Brasil UFO Network, em parceria com a UFO Piauí, nós estamos trazendo esse evento. E nós lançamos a campanha aqui, campanha Semana Santa Sem Fome. 2 cestas básicas para a comunidade espírita cristã Joana de Ângeles. Pelo Banco do Brasil, aí está a informação, agência 1491, dígito 5, conta corrente 14277, dígito 9. Então, esse evento tem um cunho, assim, solidário às pessoas necessitadas, que estão passando fome, que não tem onde morar, onde não tem um apoio médico, onde não tem uma pessoa aonde se amparar. Então, a ufologia é ligada a esse esforço de solidariedade aos próximos. Então, quem possa doar, doe meia cesta básica, uma cesta básica, 5, 10, 15, de acordo com sua condição econômica. Mas não deixe de doar, porque esse evento está trazendo para vocês não só a ufologia, mas o entendimento da humanidade e espiritualidade. E ao longo desse evento, nós estaremos postando aqui outras formas de você doar e participar do Congresso de Ufologia através de Pix, através de live, através de depósitos bancários, e tudo isso aí é voltado única e exclusivamente para o esforço de ajudar ao próximo, tanto na questão material como também na questão espiritual. José, você quer dizer alguma coisa sobre isso? Não, a única coisa que eu posso dizer é reenfatizar as suas palavras, né? Porque, de fato, o trabalho que se faz é em prol do outro, né? Nós nos realizamos por meio do outro. A gente consegue atingir um clímax espiritual na medida em que o aspecto coletivo se torna partícipe da nossa vida, ou seja, a gente inclui o outro, afirma a vida do outro, e quanto mais nós pudermos ajudar com campanhas desse naipe, mais a humanidade se beneficia. Nós somos um todo, né? Todos somos um, como diz a tradição espiritual do planeta. Então, as palavras que eu posso me referir é exatamente isso, e assinar embaixo tudo que você se referiu. Por favor, faça a sua doação, tá? Na campanha da Semana Santa Sem Fome. Eu aqui reenfatizo, reendosso as palavras do meu irmão e amigo Alexandre Dalzides, tá? Obrigado, José. E quem quiser entrar em contato lá com o César Crispim, que é o organizador desse evento e de muitos outros que já fizemos juntos, né? Aí está o celular dele e o WhatsApp, código de área 89 9978 6996. Aí você vai falar com ele, trocar informação sobre os vários projetos que ele tem lá no interior do Piauí e do Maranhão. É um trabalho belíssimo. Existe uma corrente da Nova Terra que está fazendo esse trabalho. Somos vários, de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Em cada ponto tem uma estrelazinha, um ser brilhante, trazendo essa oportunidade àqueles que mais necessitam, não só do alimento material, como também do alimento
espiritual. Isso é o mais importante. Fundamental. Okay? Exatamente. E então, o grande César. Um abraço ao grande César. Eu agradeço por ele. Eu sei que ele está assistindo a nós. Eu vou... então, nós, Vanderlei e eu vamos ficar aqui nos bastidores quando você dá a sua palestra, tá? Qualquer coisa pode nos chamar. Teremos um breve intervalo para falar um pouco mais sobre como você participar do primeiro congresso de ufologia e espiritualidade de Pernambuco, que vai ser presencial e online também, para todo mundo. Nós já tivemos pessoas inscritas na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Então, muitas pessoas estão interessadas em participar desse evento. De uma forma, porque elas não podem vir ao Recife, elas estão fora do país, são brasileiros na maioria, e então optam em adquirir seus ingressos através do site, que nós vamos colocar para você aí, e é um trabalho muito, muito importante para divulgar a espiritualidade e a ufologia. Esse é o 14º congresso, aliás, fórum online de ufologia. Nós estaremos aqui com a doutora Margarete Menezes, doutora Mônica de Medeiros, entre outros espiritualistas, e Frederico Menezes, doutor qual é o nome dele? Tiago Bezerra de Mello, que é um advogado, Marco Petit vai estar aqui conosco, Nando Cordel, teremos também Edson Boaventura. Tem uma constelação de participantes aqui. O Josiane Antó vai estar aqui conosco, né? Em primeiro lugar, está aí o Josiane, né? Então, nós os melhores. O Cláudio Normendes, lá de João Pessoa, realmente. Cláudio Normendes, não é o Cláudio Normendes. Então, teremos aqui os melhores da ufologia, infelizmente, nós não conseguimos trazer todos os outros participantes da ufologia e da espiritualidade, porque, infelizmente, é um evento só de 2 dias e vai estar lotado aí no Hotel Beach Class Convention em Boa Viagem, no bairro de Boa Viagem, em Recife, Pernambuco. Brasil, Sul-América. Planeta Terra, pronto. Isso, aí você disse tudo. Então, José, eu vou ficar com o Vanderlei nos bastidores, tá? E ele vai colocar ao longo da palestra mais informações aqui embaixo, né? E sobre a nossa campanha do bem, com a iniciativa do nosso querido irmão, o César Crispim. Ok? Vamos ficar aqui. Pode iniciar a sua palestra aí. Boa live a todos que estão nos assistindo e obrigado por estar aqui no nosso canal da UFO Piauí. Até daqui a pouco. Bom, então eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do nosso irmão e amigo Lausite, também do nosso irmão Vanderlei. Um abraço a todos. Fico imensamente honrado nesse processo que a gente está aqui congregados, né, abraçados, que é em torno de um processo de transformação, como bem falou o nosso irmão Vanderlei, né? A gente precisa entender que a ufologia e a espiritualidade, além de caminharem juntos, né, são processos que dizem a respeito do modo como o ser humano pode efetivamente ascender espiritualmente, consciencialmente, e é por meio da informação que a gente consegue acessar um novo paradigma, um novo aspecto que envolve a existência, portanto, que nos possibilita desenvolver ainda mais a nossa condição existencial, a nossa espiritualidade. Antes, exatamente, de nós começarmos o nosso tema da noite sobre a transição planetária, eu acho de muito bom tom divulgar aqui uma oferta especialíssima, além da campanha aqui da Semana Santa Sem Fome, 2 cestas básicas, né, para a comunidade espírita cristã Joana de Ângeles. Você pode divulgar pelo Pix que está colocado aqui no GC de Caracteres, tá? E, por favor, participe, doe, porque a doação que você faz, ela tem um poder de transformação e um auxílio que você não imagina, né? Isso tem um contributo material, mas também tem um aspecto espiritual energético, que a forma como a gente recebe está muito além do que a gente pode compreender, porque isso
abre os nossos caminhos existenciais, as nossas forças psíquicas para outros planos. Quando a gente desenvolve a compaixão de maneira consciente, dessa forma aí, a gente abre o nosso campo de consciência, expande esse campo, porque o amor é, de fato, a grande lei que rege o universo, que rege a vida. O amor consciente e o amor maduro, ok? Dentro disso também, que a gente está se referindo, eu gostaria de fazer um aviso aqui para todos vocês, que é para divulgar uma oferta, né, especialíssima, que o Lauside e todos da Braulfo Neto estão congregados, irmanados, né, que é um cupom de desconto de R$20 para poder participar desse primeiro congresso de ufologia e espiritualidade que vai se realizar em Pernambuco, tá? Que será tanto a nível presencial como online, como disse o nosso irmão Lauside. E mais um detalhe: quem desejar se interessar, adquirir esse cupom de desconto, né? Você pode, já está vendo aí o código, né, para acessar esse telefone de WhatsApp, que é Antor-20. Aí vocês acessam esse WhatsApp 81994473390, ok? Então, acessa pelo código Antor-20, telefone de WhatsApp 994473390. Ou seja, você consegue esse cupom de desconto de R$20 para participar do congresso, do primeiro congresso de ufologia e espiritualidade, que há de se realizar nos dias 15 e 16 de abril em Pernambuco. É uma equipe maravilhosa, vamos ter o Claudeonor Mendes, o Edson Boaventura, enfim, a Mônica de Medeiros, que estarão congregados nesse panteão, né, de divulgadores da ufologia e da espiritualidade lá em Pernambuco, que será a capital da ufologia e da espiritualidade nos dias 15 e 16 de abril. Beleza? Ok, então vamos em frente. Vamos, então, dar início à nossa temática da noite, que diz respeito à transição planetária, né? É um tema já muito batido, recorrente em diversos nichos, né, do conhecimento, diversos veiculadores do processo que buscam a verdade, amigos da espiritualidade, filósofos, inclusive, pensadores, ocultistas, espiritualistas, buscadores de uma maneira geral. E por que esse tema é tão importante? Porque ele diz respeito ao que o ser humano está fazendo na atualidade, o que ele realizou no passado e o que ele ainda há de realizar. Ou seja, a transição planetária mexe efetivamente com a questão do tempo, né? Mas vamos lá, vamos ser bem didáticos e tentar esclarecer o que implica, o que significa a transição planetária. A transição planetária é uma mudança no tônus vibratório do planeta a partir de mentes autoconscientes que vão alterando, transmutando esse tônus vibratório, que é isso, a vibração, a frequência do planeta e a frequência do próprio indivíduo, que se torna, em tese, mais tênue, mais suave, uma vibração mais inefável, se nós quisermos colocar um pouco de floreio. Mas o que está implícito na transição planetária? Uma mudança de visão de mundo, que implica numa forma diferente desse mundo se apresentar a nós, de novas energias do ser humano ter acesso, do próprio ser humano manipular essas energias e que, portanto, tem a ver com um processo evolutivo. Mas a primeira pergunta que a gente poderia fazer, Josiane, a transição planetária, ela se refere apenas ao planeta Terra? Não. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Nosso planetinha azul aqui, que vive na borda da nossa galáxia Via Láctea, tem 4,6 bilhões de anos. Implica dizer que 9 bilhões de anos a vida já era partícipe da nossa galáxia e que várias transições planetárias já ocorreram em outros mundos. A Terra passou por uma transição planetária há alguns milhares de anos, e agora nós estamos novamente no abrir, no balbuciar de uma nova era. É uma mudança de eras, mas não apenas isso.
É uma transformação de consciência que se tornará irreversível. Porque se nós quisermos, a grosso modo, só a título de didática, tá? Quisermos conceituar o processo de transição planetária, a gente pode dizer que nós estamos saindo de um planeta mais primitivo, materializado, né? Cuja matéria é o cerne da questão. Nós temos dificuldade, enquanto ser humano, e nós somos em torno de 8 bilhões de seres humanos encarnados, a maior parte dessas pessoas, desses indivíduos, tem uma dificuldade em compreender o lado espiritual ainda. Os amigos espirituais, os mestres falam, afirmam, que 30% desse valor, ou seja, de 8 bilhões, perdão, de seres humanos, é que já se preocupam em entender a realidade um pouco mais oculta, em perceber que a realidade, de fato, se transforma, né? Ou seja, há muito trabalho a ser feito. Mas vamos lá. O que é a transição planetária? A transição planetária, ela é um processo que acontece de tempos em tempos, que é precedida por algo chamado de exílio ou expurgo planetário, e que, a partir do exílio ou do expurgo planetário, há um novo passo que se dá na evolução do ponto de vista global, civilizatório e individual. Esse processo de transição planetária teve o seu momento mais efusivo, teve esse momento mais preambular, vamos assim dizer, né? Intenso no século XIX. Eu sou um dos que também pensa desse modo, como eu vou falar agora, né? Eu defendo também a tese que o século XIX, ali foi o divisor de águas para que a transição planetária se iniciasse, porque naquele contexto histórico-cultural nós tivemos revelações e muitos mestres encarnando na face da Terra. Só para citar, nós tivemos a revelação espiritual do século XIX, ofertada por Allan Kardec. Nós tivemos a codificação teosófica de Blavatsky, Max Heindel nos níveis do ocultismo, e assim vai, né? Outros mestres, Charles Darwin, ainda que o Darwin defenda teses que a gente não concorda muito, mas respeita, que fala do processo evolutivo, a gente não acha, eu não concordo particularmente, e os buscadores mais autênticos têm dificuldade em entender o acaso como elemento causal da realidade, e não pode ser. Há um propósito implícito, há uma deidade que, ainda que nós não conheçamos essa deidade na inteireza, ela está por detrás de tudo que existe, né? Ela dá o pontapé inicial para que mônadas possam existir e, a partir delas, mundos possam existir. Então, o século XIX é o momento decisivo, na nossa perspectiva, para que a transição planetária tenha o seu início. Só que o século XX, mais notadamente em 1989, nós tivemos ali o início de um outro processo que, de fato, é o que vai dar a razão de ser para a própria transição planetária, que tem a ver com o exílio espiritual, com o expurgo planetário. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Que a partir de 1989, do século XX, do século passado, aqueles que estavam encarnados e que começaram a desencarnar foram aferidos espiritualmente pelos mentores espirituais e ali já foram notificados de que iriam para mundos mais primitivos, compatíveis com o grau evolutivo deles, ou seriam notificados que iriam continuar reencarnando num mundo, como se coloca no espiritismo filosófico, regenerado, né? E aí eu vou fazer uma analogia que é talvez a mais simples para a gente ter uma compreensão mais objetiva de por que esse exílio planetário acontece. Nós precisamos apenas nos recordar que há mais ou menos 9.564 anos atrás, ou mais ou menos 11.500 ou 12.000 anos atrás, ocorre o famoso afundamento do continente Atlântico. Naquele processo, e durante o processo que antecedeu a Atlântida, haviam encarnado na Terra muitas almas
advinda do sistema de Capela, das estrelas, dos mundos de Capela, melhor dizendo. E eles, portanto, estavam passando por uma transição planetária em seus mundos, foram alojados ou alocados a continuar o processo evolutivo deles, a trajetória evolutiva deles, aqui na Terra, e de lá para cá, eles auxiliaram o processo de civilização humana, e hoje nós estamos passando por algo que os capelinos passaram, né? Ou seja, houve o afundamento do continente Atlântico, nós estamos já vivendo uma outra era aqui na Terra, e a partir de 1989 é que nós temos esse passo envolvendo o expurgo planetário, o exílio planetário. Então, o que é o exílio planetário? Faz de conta que você está numa escola, querendo estudar, querendo se dedicar com afinco às aulas, obter as informações, tirar dúvida com os professores, realmente ter o foco em aprender. Mas lá na sala, né, na parte do fundão, e é sempre a parte do fundão da turma que dá trabalho, né? Eu sempre me sentei no meio, de vez em quando ficava ali no fundão também, mas eu ia para o meio, por ali. Mas alguns alunos, prejudicando o andamento da sala, né, o andamento da aula, do professor, começam a bagunçar, a perturbar, a fazer barulho, a conversar. Aí o professor adverte pela primeira vez: garotada, vamos ficar mais tranquilos, porque vocês estão perturbando a minha aula, os outros alunos que querem aprender ficam sem entender direito o que eu estou passando, então, por favor, fiquem aí caladinhos, fiquem aí comportados, assistam a aula, no intervalo vocês batem um papo, e aí a gente pode interagir, brincar, mas agora é a hora de estudar, agora é a hora de aprender. Aí, o que acontece? Os caras ouvem aquilo, fazem ouvido de mercador, ouvem e não praticam, né? Então continuam bagunçando, perturbando, aí o professor vai mais uma vez, adverte, aí eles não ouvem mais uma vez, e fica aquele lenga-lenga até o professor perder a paciência. Ele perde a paciência, vai até a diretoria da escola, comunica: olha, fulano, beltrano e ciclano estão prejudicando minha aula, ou vocês tomam atitude, ou eu mesmo vou impedir a entrada deles na minha aula. Aí a diretora vai lá, a supervisora, a coordenadora pedagógica, seja lá o que for, conversa com os pais, conversa com eles, volta para a aula, os alunos continuam perturbando, aí a diretoria não tem mais solução. Bom, vamos tirar esses alunos daqui e vamos expulsá-los da escola, porque eles estão realmente prejudicando de forma intensa o andamento das aulas. Aí, esses pais desses alunos serão obrigados a colocar numa outra escola esses estudantes. A grosso modo, é isso aí, por analogia, o que está acontecendo desde 1989. Aqueles que estavam ou estão bagunçando com o planeta Terra, eles estão sendo convidados a não mais encarnar, porque o nível de perturbação psíquica que os caracteriza impede que os outros que desejam estudar e aprender possam assim fazer. Ou seja, os que desejam o autoconhecimento, que desejam se melhorar, os que desejam ser algo além de simples e meros robôs existenciais, porque a vida material sem consciência espiritual efetivamente é uma vida robótica, né? E aí o exílio planetário se estabelece, né? Portanto, desde 1989, você desencarna, recebe a notificação lá do seu mentor espiritual, ou até mesmo do seu eu profundo, que já tem algum tipo de alforria ou liberdade espiritual, vamos assim dizer, comunica para você mesmo, o seu mentor auxilia no processo e diz: não dá para continuar encarnando, porque você está atrapalhando no momento aqueles que estão na Terra querendo ir além, então vamos mandar você para 2 mundos aqui do sistema de Antares, os seus amigos vão para o sistema de Tal 7, Beltrano e Ciclano vão para Epsilon e Eridano, e assim a coisa se efetiva. Então, isso aqui seria o exílio planetário. Mas a gente precisa entender o porquê que há essa transição planetária sob a perspectiva astrológica e astronômica. E aí eu vou ter que citar aqui mais uma vez, né? Eu sempre cito isso nas minhas lives quando eu posso, os 4 grandes períodos, ou as 4 grandes yugas que os orientais nos ofertaram em termos de compreensão cronológica para o desenvolvimento dos mundos e da evolução dos seres. Então, em tese, nós temos uma Satya Yuga, que é a idade do ouro, né? Com 1.728.000 anos,
Treta Yuga, que é a Idade de Prata, com 1.296.000 anos. A Devapara Yuga, com 864.000 anos. E a Kali Yuga, que é a Idade de Ferro, com 432.000 anos. Dizem os mentores espirituais, ou pelo menos uma parte significativa deles, né, que nós estamos ainda na Kali Yuga, que é a Idade de Ferro. Essa Kali Yuga teria tido início há 3.011 anos antes de Cristo, coincidindo com a morte de um dos seres considerados deuses na mitologia hindu, que é Krishna, um avatar de Shiva, né? E, a partir dali, estamos com 5.000 anos, né, já percorridos nesse processo. Mas há... Que processo? A Kali Yuga. Mas há aqueles que defendem a tese de que não, nós já estamos saindo dessa Kali Yuga e adentrando no que eles chamam de Devapara Yuga, que seria a era da energia, a era da informação. Um dos que defendem essa tese é o mestre de Yogananda, Shri Yukteswar. Ele defende a tese que desde o início do século XX nós já estaríamos vivenciando essa Devapara Yuga, ou seja, essa idade de bronze, essa era da energia. E se nós pensarmos um pouquinho de lucidez, sem precisar deixar de lado a ideia da Kali Yuga, porque, de fato, a ignorância ainda é predominante no planeta, né? O ódio, o rancor, a mágoa, o desejo de competição acima de tudo, a vontade de destruir o outro e você se afirmar de maneira egóica, isso são fatores ainda que caracterizam o nosso modo de ser enquanto planeta de provas e expiações, na perspectiva da doutrina espírita, por exemplo. Mas o que pode dar um pouco mais de argumento para que nós já estejamos vivenciando esse mundo da energia, ou essa era da energia? O fato de nós estarmos já conscientes, do ponto de vista científico, de que a matéria é energia condensada, e os cientistas falam exatamente isso, de que há satélites, computadores e todo o processo que envolve o ser humano se desenvolvendo com maior velocidade, porque o que está em jogo, e sempre esteve em jogo, é a questão da informação. Se a informação ela está fluindo de maneira correta, ou melhor dizendo, se a informação ela está fluindo de maneira mais intensa, isso implica que, de fato, ainda que a ignorância seja muito presente, né, nós estamos adentrando num novo processo que envolve a era da energia, a era da informação, ok? Então, importante que a gente compreenda esse aspecto. Eu defendo a tese de que há muita ignorância espiritual ainda no planeta, mas que, do mesmo modo que um arco-íris, quando sai do vermelho para o laranja, existe um degradê, uma faixa de transição, nós justamente estamos saindo desse estado mais corpulento de ignorância para uma condição de mundo regenerado, como nós vamos falar daqui a pouco, né? Então, esse é um elemento importante que a gente precisa afirmar. Um outro aspecto que não pode deixar de ser considerado em nenhuma referência, ou conferência, ou palestra, penso eu, que se refira à transição planetária, tem a ver com o fato de que, desde 1996 até o ano 2050, isso aqui é muito importante que vocês reflitam, desde esse período que eu estou mencionando aqui até os futuras décadas, até basicamente 2050, 2055, estarão reencarnando na Terra espíritos que se complicaram karmicamente e que ajudaram o processo civilizacional da Atlântida entrar em decadência. Aqueles que foram as mentes mestras, né, para que o continente Atlântico viesse a só sobrar, a sofrer o seu processo de afundamento e, portanto, de declínio, estão encarnando e vão encarnar desde 1996 até o ano 2050, bem como aqueles que estiveram envolvidos no grande conflito bélico do século XX
entre 1939 e 45, aqueles que participaram daquele evento, que tiveram a intenção, mas que emanaram na psicosfera do planeta muito ódio, muita agressividade, muita violência. Aquele período estão reencarnando desde 1996, estarão continuando a encarnar até o ponto limite do ano 2050. E aqui é importante afirmar que eles estão tendo, sim, uma espécie de última oportunidade para poderem dar um passo na evolução. Isso é ofertado do ponto de vista espiritual, porque alguns mentores percebem que mesmo alguns erros cometidos poderão ou poderiam ser melhor corrigidos, dando a eles um pouco mais de tempo. Mas qual é a grande questão? Parece que os que reencarnaram nesse período, advindos dos processos existentes na Atlântida, bem como os processos existentes no segundo grande conflito planetário do século XX, né? Parece que muitos desses seres não estão conseguindo se reeducar espiritualmente e muitos deles estão reatualizando as antigas práticas ou modos de ser de comportamentos equivocados, né? Ou seja, eles estão dando trabalho para a espiritualidade, então parece que uma certa parcela dos grupos que até agora encarnaram na Terra desde 1996 e vão continuar encarnando até 2050, parece que essa galerinha aqui está dando um trabalho. E vamos precisar esclarecer mais um ponto. A partir de 2050, apenas encarnarão na Terra espíritos tendentes ao bem. Espíritos comprometidos com a autorreforma, com a reforma ainda, né? Esse processo de transição planetária que envolve essas 4 yugas, que envolve a precessão dos equinócios, cujo valor numérico é de 25.920 anos, ou seja, nós temos que dar uma volta completa em torno do Sol central da galáxia. O eixo do planeta ele é inclinado 23 graus, e aí quando ele dá uma volta completa, ele completa isso por 25.920 anos, e é por isso que não é apenas uma simples mudança de era zodiacal, não é apenas a era de peixes que dá lugar à era de aquários, não é apenas isso, é uma mudança na tonalidade vibratória de modo irreversível, é isso que está em jogo, mas isso depende também do fator do livre-arbítrio humano. Porque se o livre-arbítrio aí não for devidamente mensurado, ele não for devidamente observado, fica meio complicado que esse aspecto seja efetivado. Por quê? Porque os mentores espirituais, os mestres, eles têm um limite para agir. Eles não vão fazer de maneira irresponsável coisas que é da responsabilidade do ser humano realizar. E o que é da responsabilidade do ser humano fazer? A autorreforma, a autotransformação. Se o ser humano deseja uma nova terra, uma nova terra, um novo céu, um novo mundo, como está descrito nas páginas do Apocalipse, é preciso que esse ser humano seja o artífice, o condutor, o guia dessa mudança, e não isso seja transferido para um mentor, para um mestre, para um santo, para um médium, seja lá quem for, porque o processo evolutivo ele é individual, intransferivelmente individual, logicamente, mas com repercussão coletiva. E aí a gente precisa compreender essa dualidade que nós estamos agora vivenciando. Que dualidade, Josiane? Aquilo que a gente compreende como sendo um mundo de provas e expiações, e aquilo que a gente compreende como sendo um mundo de regeneração. Ou a saída da era de peixes marcada por um comportamento gregário, mais coletivo, mais voltado para a existência, né? Ou um comportamento mais voltado para uma visão holística, por uma visão mais abrangente, mais individual, mas não é individualista. Ser individual ou ter individualidade implica em responsabilidade para com a sua coletividade. Uma pessoa com individualidade, ela é responsável socialmente e espiritualmente com os outros, porque ela cria um código de conduta em relação a si mesma
e que beneficia a coletividade. Lembremos-nos das passagens do imperativo categórico de Immanuel Kant. O que ele dizia? Haja de tal maneira que o seu comportamento venha a se tornar um exemplo como lei universal, ou seja, torne-se um exemplo para você mesmo e disso os outros se beneficiem da sua atitude, do seu comportamento e não apenas de suas palavras, porque as palavras poderão convencer, mas são os exemplos que arrastam. E é isso que está sendo colocado em xeque, em jogo, no atual contexto do nosso planeta. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações e indo para o mundo de regeneração. Mas, e se nós não conseguirmos atingir esse mundo de regeneração, Josiane? Aí, na mediunidade absolutamente magistral de Chico Xavier, ele faz referência no programa Pinga Fogo, na década de 60, a um aspecto. Perguntado sobre isso, Chico responde: bom, se a humanidade não conseguir atingir a regeneração, haverá mais 900 anos de provas e expiações, com situações muito mais dantescas envolvendo a encarnação dos indivíduos, porque ele não acordou no tempo que deveria para dar o salto evolutivo que iria propiciar um novo mundo, uma nova realidade. E aí, após esses 900 anos, é que iria se abrir novamente um novo painel de possibilidades para o mundo se tornar regenerado. É o que se chama de terra cruz, né? E um mundo de regeneração, num mundo de regeneração, você jamais vai ter situações que envolvam fome, câncer, guerras, porque isso aqui implica numa responsabilidade coletiva. Nesses mundos de regeneração, que estão para existir, e cada um de nós somos um mundo de regeneração individualmente, haverá processos kármicos, mas a dor e o sofrimento superlativos que se observam na atualidade planetária deixarão de existir. Então, nesses mundos, apenas problemas individuais que não terão tanta repercussão negativa no contexto planetário. Ou seja, um país não vai declarar guerra a outro por motivos torpes e não haverá nem essa perspectiva. Doenças que dilaceram e degeneram o corpo humano do modo como algumas doenças atualmente nós temos. Em tese, há uma tendência dessas doenças deixarem de existir nesse mundo de regeneração, mas o aprendizado é infinito e é eterno. Se nós quisermos resumir a história, nós poderemos afirmar que nesses mundos de provas e expiações, a força se sobrepõe sobre o direito, o primitivismo sobre a espiritualidade, a ignorância sobre o esclarecimento, o ódio se sobrepõe sobre o amor, a ilusão se sobrepõe a respeito da verdade, a mediocridade se sobrepõe em relação à genialidade, à criatividade e uma nova forma de entender o mundo. Isso aqui são os mundos de provas e expiações. Nos mundos de regeneração, nós teremos o esclarecimento sobre o dogma e sobre a crença. E, aliás, abrindo parêntese em nossa reflexão, as religiões estão com os dias contados, especialmente aquelas que impõem o dogma e a fé cegas para os seus adeptos em nome do discernimento e da racionalidade, que serão qualidades, virtudes, aspectos, faculdades que irão notificar, balizar o indivíduo para que ele efetivamente possa encarnar ou continuar encarnando na Terra nesse mundo de regeneração. Mas racionalidade, discernimento e o amor. Lógico, o amor é a válvula mestra, mas o amor aqui não apenas como emoção, o amor como uma ideia-chave, uma ideia que permeia a existência, porque ela está, de fato, envolvida em todas as leis da natureza, na questão bioquímica, na questão física, na questão biológica. Esses mundos de regeneração são, de fato, mundos de autoconsciência, de visão holística e de percepção mais objetiva sobre a realidade.
A transição planetária, ela ocorrerá inevitavelmente dentro dessa perspectiva. É fundamental que os indivíduos na Terra, que nós, seres humanos, cada um de nós, venhamos a criar um código de conduta próprio, uma maneira, uma regra, um princípio que o faça agir com responsabilidade. E as pessoas querem serem livres, mas não querem assumir a responsabilidade das coisas que fazem. E enquanto nós permanecermos com esse tipo de atitudes, não haverá efetivamente nenhum processo que envolva isso. Todo processo evolutivo tem a ver com responsabilidade. A transição planetária, ela não vai de um dia para a noite transformar indivíduos que estão numa terceira dimensão em uma quarta, uma quinta, uma sexta dimensões. Não é assim que a coisa funciona. Nós permaneceremos encarnando em corpos físicos, porém, nosso nível de consciência, ele tenderá a ser mais sutil, mas também o nível de responsabilidade será maior. Por quê? Porque nós estaremos vivendo numa comunidade planetária por meio de um processo mais próximo daquilo que a gente chama de espiritualidade. Ainda não é o destino final do ser humano. Se vocês se recordarem, na codificação filosófica do Espiritismo, ali nós temos a perspectiva de que a Terra ainda vai ter mundos felizes e mundos divinos, né? À frente da condição de mundo regenerado. Dizendo, de uma outra forma, para aqueles que estudam outras formas de percepção espiritual, a Terra está saindo de um nível mais gregário para um nível mais holístico, mas com a individualidade presente. É isso que está em jogo. Há uma era do esclarecimento e da espiritualidade que se inicia, e, portanto, da informação. E o que é informação nesse contexto? Absolutamente tudo. Como é que você deseja se transformar efetivamente, participar de um mundo regenerado, se você não busca se informar? Mas quando você fala nisso, Josiane, você deseja, então, que nós apenas fiquemos lendo livros, vendo palestras, assistindo workshops, congressos? Também. Mas não apenas isso. Que você possa, efetivamente, buscar uma mudança na sua existência. Não é para o outro perceber e elogiar você. É para você se tornar melhor. E quando certos eventos acontecerem ainda no século XXI, notadamente ligados a um contato oficial com seres extraterrenos, aí sim que a nossa visão de mundo será convidada a ter uma outra forma de existir. Nós seremos convidados a existir de uma outra maneira. Portanto, o processo que nos envolve é um processo de autorreforma. E a transição planetária perpassa por 3 aspectos. Cuidar do corpo físico de forma consciente, cuidar do corpo emocional de forma equilibrada, cuidar do corpo mental de forma vigorosa. Nós poderemos cuidar do corpo físico dando a ele o alimento mais agradável, mais frugal e mais natural possível, fazendo exercícios. Poderemos agregar a esse corpo físico exercícios respiratórios, inspirando, retendo, exalando o ar, fazendo isso várias vezes ao dia. Isso revitaliza, dá um tônus vital ao corpo. E quando a gente faz o exercício de respiração, a gente ajuda a controlar as emoções. E na medida que as emoções são controladas, o discernimento espiritual se torna mais vigoroso. Implica dizer que o nosso neocórtex passa a ter uma primazia em relação ao nosso sistema límbico. E o que é isso quer dizer? Que o aspecto emocional ligado ao hipocampo, ao hipotálamo e às amígdalas passam a ter um papel secundário. O indivíduo se torna um perceptor da realidade. E isso facilita o desenvolvimento de uma outra faculdade no ser humano, a vontade. E é a partir de uma vontade consciente, de uma mente lúcida, de uma alma cujas emoções estão equilibradas, que um mundo de regeneração se avizinha. Isso não é novidade. Os mestres da filosofia, do autoconhecimento, da espiritualidade, já falam sobre isso há milênios. O próprio Pitágoras, Platão, na sua obra A República, já falava no rei filósofo. Este só poderia governar a cidade se tivesse em si o autogoverno.
ele se tornando senhor das próprias emoções, controlando seus apetites, controlando seus instintos, mas não necessariamente destruindo-os. Isso aqui é a transição planetária. Na verdade, nós deveríamos chamar isso de transição individual. Só poderá haver uma transição planetária se houver uma transição individual, uma transformação individual de cada um de nós. A coisa não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. É o indivíduo assumindo a autonomia da própria existência. E aí, quando ele tem esse compromisso com ele mesmo, os mestres que fazem parte do Conselho Planetário, do Conselho Cósmico, da Federação Galáctica, seja lá o que for, eles apenas auxiliam sem interferir tanto e, portanto, o ser humano, ganhando em autonomia, passam a serem autossuficientes e os mestres deixam de atuar de maneira pedagógica. O indivíduo se torna um andragogo. O que é isso, Josiane? Ele se automatura. A andragogia é a disciplina que estuda e que veicula uma forma do ser humano ser mais adulto. Uma live como essa, esse congresso que nós vamos estar participando, que todos vamos estar participando, nos dias 15 e 16 de abril, lá em Pernambuco, né? Primeiro congresso de Ufologia e Espiritualidade, é um congresso voltado para pessoas que desejam autoconhecimento. E eles vão ofertar isso, nós iremos ofertar esse processo de autonomia consciencial e existencial. Isso aqui é o que nós temos como referência para falarmos a respeito da transição planetária. Mas a pergunta que se não quer calar, haverão outras transições planetárias no mundo? Sim, mas num dado ponto, especialmente quando a Terra deixar de ser um mundo de regeneração para se tornar um mundo feliz, haverá ali um outro gap, um outro espaço, um outro intervalo, cujas consciências desse futuro já serão muito mais evoluídas do que nós, né? Implica dizer que ali haverá uma nova forma do ser humano atuar, do ser humano ser, do ser humano existir, ok? É isso que nós podíamos colocar como reflexão para hoje à noite, e só mais um dado que eu acho muito importante. Transição planetária, pessoal, não é um capítulo, um elemento pequeno que se refere apenas ao espiritismo, ou ao Oriente, ou aos estudos relacionados à teosofia. Não. Transição planetária é a mudança do tônus vibratório. E isso precisa ser muito bem compreendido. Se você se identifica essencialmente com o aspecto da matéria, do seu corpo biológico, e acha que a sua existência é apenas limitada a sobreviver e competir e impor algo ao outro e desejar que o outro seja, de alguma forma, prejudicado, mas você privilegiado, você ainda não compreendeu que a sua atitude reverbera na atitude do mundo. Mudança de tônus vibratório, ou seja, mudança de escala vibracional, em nível planetário, só poderá ocorrer se individualmente os indivíduos agirem nesse sentido. Dizem os mentores espirituais que nós hoje estamos com 8 bilhões de seres humanos encarnados, mas apenas 35 milhões de pessoas na Terra estão começando a se interessar por esse tipo de assunto que a gente está tratando aqui na live. É um número ainda muito reduzido. Dizem eles que é preciso que uma massa crítica seja criada em torno, basicamente, de 3 a 4 bilhões de seres humanos nos próximos 30 anos, e eles estão sendo bonzinhos, ou nos próximos 25 anos, para que haja uma melhor condição desse mundo de regeneração surgir. Implica isso muito trabalho a ser feito, porque o que se observa na atualidade é que nós estamos ainda agindo de uma forma muito primitiva, com muita beligerância,
com muita falta de respeito ao outro, e esse é o elemento essencial. Se nós evoluímos científica e tecnologicamente de maneira mais acentuada, não conseguimos ainda evoluir de maneira tão acentuada assim na perspectiva ética. Ah, mas ética é chato. Pode ser chato, mas o seu ingresso para participar desse mundo de regeneração só passa se você se tornar uma pessoa mais ética. Ah, mas é uma pessoa moralista, José, é isso? Não. É uma pessoa mais consciente daquilo que pensa, fala, sente e faz. É só isso que eles pedem. Então, pense antes de agir, sinta com consciência para poder expressar, haja depois que você pensou e sentiu de maneira madura, de maneira prudente. Aí você deve agir. Mas qual é o grande problema meu e seu, de todos nós ainda? Nós sempre estamos agindo através de uma reatividade, de uma impulsividade, que são elementos que envenenam o psiquismo, que obliteram, prejudicam, que deixam a nossa faixa mental obscurecida, porque as emoções não guiam nada. Emoção por emoção não implica em evolução, pessoal. Só há evolução se houver discernimento. Aí, quando a racionalidade organicamente é colocada em primeiro plano, ou seja, quando você pensa com consciência e com maturidade e com prudência, com bom senso, você poderá expressar suas emoções de uma forma mais adequada, se expressando de maneira mais adequada do ponto de vista emocional, o mundo tenderá a ter um melhor entendimento. E o que significa isso? As pessoas poderão se entender com mais facilidade. E aí sim, uma linguagem universal será estabelecida. Nessa transição planetária, não é necessário um novo idioma, mas é necessário uma linguagem vibracional, a partir dessa atitude que a gente está aqui fazendo referência na live de hoje. Ok? Então, mudar o tônus vibratório é fundamental para a gente caminhar nessa trilha evolutiva. Ok, Lausite? Espero ter contribuído aí para a nossa reflexão. Josiane, sua palestra de hoje foi simplesmente fantástica, inspiradora, reveladora, né? Eu acredito que cada vez mais esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo vai trazer mais pessoas para esse novo projeto da Nova Terra, dessa consciência. E eu quero falar um pouco sobre o nosso congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco, que vai ser o primeiro aqui no Norte-Nordeste. Nós estaremos aqui com os seguintes palestrantes: o Marco Petit, Nando Cordel, Tiago Bezerra de Melo, que é o advogado, vai falar sobre exopolítica, interessante tema. Esse cara que fala conosco, Josiane Antor, né? Vai ser brilhante a palestra dele. O Walter Veríssimo, o hipnólogo, Frederico Menezes, espírita, doutora Mônica de Medeiros, todo mundo sabe quem ela é, né? Não precisa nem falar. A Mônica é maravilhosa. A Margarete Áquila também estará conosco. O Edson Boaventura Júnior. Cláudio Nor Mendes, grande amigo nosso lá da Paraíba. Grande. Né? Deixa eu ver quem mais está aqui. Eu acho que são esses aqui. Então, nós simplesmente conseguimos convidar os melhores e maiores ufólogos e espíritas que têm uma consciência aberta sobre a espiritualidade no sentido de outros planetas, outras existências, outras vivências, outros orbes, que nós não estamos limitados a viver somente nesse planeta. Nós já viemos de outros lugares, estamos aprisionados aqui por não merecermos, e, se Deus quiser, a gente melhora e vai passar para outro lugar melhor ainda, com menos matéria densa, com mais liberdade. Ok? Agora, antes de nós terminarmos essa parte da palestra, queremos falar que quem fizer a sua inscrição pelo WhatsApp, está aí revelado aí embaixo, né?
81 99447 3390, você vai receber um cupom de desconto de R$20 sobre o valor do ingresso no Congresso, né? É um desconto promocional para quem assistir essa live, seja agora ao vivo ou quem assistir posteriormente. E quero também agradecer o César Crispim, que é o nosso mentor aí da UFO Piauí, né? Pela abertura de trazer a informação sobre esse congresso. Nós somos parceiros já há algum tempo de vários congressos presenciais, fóruns presenciais e fóruns online. Né? Ele está, eu tenho certeza que está nos assistindo. Quero agradecer a abertura aqui para ele, trazer essa informação para todos aqui. E nós estaremos aqui hoje, dia 16, aí estamos já com o Josian, e os outros palestrantes estarão conosco amanhã, na sexta, sábado e domingo. Então, esse fórum online será até domingo, às 19 horas. E o César Crispim vai estar conosco no sábado, às 16 horas, dando a palestra dele, dando a fala dele. Enfim, vamos chamar o Vanderlei, que ele é o especialista aí em perguntas e respostas. Eu tenho certeza que tem várias pessoas que querem saber mais sobre a sua palestra, sobre os seus assuntos aí, e entraremos aqui com o Vanderlei. Só um instante. Okay, boa noite, Vanderlei. Olá, boa noite. Boa noite mais uma vez a todos. Estava realmente assistindo aqui. São algumas perguntas que fizeram, inclusive, meu celular tocou com 2 perguntas para o Josian. Vamos lá. Então, eu vou começar aqui com uma bem simples. Tá? De uma pessoa que estava no grupo, todas elas elogiando a live, né? Dizendo que trouxe muitas informações. E ela pergunta por que a espiritualidade não é ensinada nas escolas. Excelente pergunta, obrigado, Vanderlei, mais uma vez. Obrigado aí pelas palavras de todos. Porque existe um sistema cujo objetivo é manter o ser humano preso, psiquicamente e consciencialmente, apenas observando o vetor da matéria. O materialismo ele é ainda muito forte. Há um tipo de estratégia que tem como objetivo tornar o ser humano um zumbi, do ponto de vista mental, do ponto de vista consciencial. Ele não pode perceber esses aspectos mais profundos e o aspecto educacional fica apenas colocando, ainda nos dias atuais, o ensino como uma forma de acúmulo de informação, de dados, de memorização. É lógico que já há algumas escolas muito ousadamente solitárias, tentando trabalhar a espiritualidade, mas olha, eu conto nos dedos, de 10 escolas, uma escola faz isso, as outras 9, todas voltam para esse ensino mais tradicional, mais obsoleto, mais arcaico. E se nós quisermos fazer uma analogia, né, Vanderlei, é o velho sistema da caverna de Platão, né? Todo mundo ali preso, sentado, do pescoço aos pés, ou seja, o exemplo aqui da teoria da caverna de Platão, olhando figuras passarem, vultos passarem na parede, todos acorrentados. Aí um belo dia, alguém que estava ali preso, acorrentado, consegue se libertar do pescoço aos pés. Aí Platão só não diz como é que ele conseguiu sair, mas ele diz que ele conseguiu sair, né? Aí ele corre, vai em direção à saída da caverna, observa um mundo maravilhoso, com céu, com pássaros, com vegetação, com flores e tudo. Aí, ao invés de ele continuar sua trilha solitariamente, sozinho, porque ele já conseguiu sair da prisão, ele volta para dentro da caverna, para alertar os outros que a realidade verdadeira é aquela e não a dos que estão presos à caverna. Ou seja, não há escola, não há ensino de espiritualidade nas escolas, porque o objetivo não é o esclarecimento. É apenas voltado para a sobrevivência e para o mercado, e não para a consciência, e não para o desenvolvimento integral do ser humano. O ser humano não tem apenas um corpo físico e um intelecto, ele é equipado com uma essência espiritual que, em tese, é atemporal, e ele tem memória, imaginação, ele tem vontade, ele tem criatividade.
E as escolas ainda, de forma muito capenga, ou para ser mais sincero, elas deixam de lado isso e gostam de privilegiar o indivíduo apenas que decora. Lógico que eu estou sendo bem rude na minha forma de resposta, mas o que eu estou querendo dizer é que não há uma necessidade de autoconhecimento. Imaginem se nas escolas se ensinasse a meditar, a respirar melhor, a entender o ser humano do ponto de vista espiritual. Eu faço a pergunta para você que me vê e ouve aqui na live. Que tipo de ser humano seria esse no futuro? Com certeza mais livre, mais ético, mais consciente, onde a competição talvez não deixasse de existir, mas existiria mais ética. Você não precisaria colocar os pés sobre as mãos das pessoas no sentido de anulá-las, né? De ter que superar o outro para poder vencer na vida. Não. Você faria o seu melhor, mas não precisaria denigrir a imagem do outro, destruí-la. Então, penso que é uma questão sistêmica, de manutenção de valores que prejudicam a evolução humana por algumas almas que são muito obscuras, muito sombrias, que querem que a maior parte da população planetária ainda seja escrava deles. Infelizmente, isso ainda é observado no contexto atual da lei. Perfeito. Eu tenho aqui algumas outras perguntas que elas estão quase não, elas estão relacionadas com passagens bíblicas. Tá? Então, tem uma aqui que faz a seguinte pergunta. A transição planetária está, de alguma maneira, ligada à forma, às mudanças da Terra, como, por exemplo, a era glacial ou a mudança do eixo da Terra? Sim, sim. Só que, para a gente falar de eixo da Terra, temos que falar do eixo espiritual do indivíduo, né? Esse eixo da Terra modificar-se-á, esse eixo da Terra continua se modificando, e ele está hoje inclinado, a Terra está inclinada hoje a 23 graus, né? Mas na medida em que essas voltas, a Terra dá uma volta completa em torno do Sol central da galáxia, 25.920 anos, há quem afirme que é 25.868 anos, tudo bem, mas quando a Terra dá essa volta completa, esse eixo tende a ficar menos inclinado e a Terra se verticaliza. Ela sairia dessa condição aqui pendular e ficaria mais vertical, né? Isso vai acontecer no futuro? Vai, mas não é algo exatamente para agora. O que deve acontecer agora é uma mudança de perspectiva do indivíduo. E essa nova era glacial que se coloca, ela pode ser fruto de vários fatores. A última era glacial que nós tivemos, na verdade, não foi apenas uma grande era glacial que nós tivemos, foi em torno de 42 mil anos atrás. Uma outra mais recente, em torno de 15, alguns colocam 12 mil anos atrás. Estamos na iminência de uma nova era glacial? Poderemos estar, mas algo foi devidamente, eu vou colocar a palavra afastado, porque isso tem a ver com os processos que ocorreram no dia 31 de janeiro, chamado Concílio Cósmico. Não apenas questões que envolveriam conflitos bélicos com o uso de armas nucleares. Ali parece que a gente teve uma certa ajuda, entre aspas, né? Mas até mesmo essa questão da era glacial teve uma espécie de retardo desse processo que será mais para frente, tá? O Apocalipse fala em 4 grandes cavaleiros, né? Cavaleiro branco, cavaleiro negro, cavaleiro amarelo, cavaleiro vermelho, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, cada um deles representando um aspecto, um flagelo para a humanidade. Qual é a grande questão? Esses flagelos que envolvem a fome, a guerra, a morte, as doenças, eles deverão permanecer por um período ainda na Terra, basicamente, de forma mais coletiva, eu me refiro, tá, pessoal? Porque ainda, por nós vivermos em um corpo físico, esses flagelos vão permanecer de um modo mais individual. Mas, como eu mencionei na palestra há pouco, guerras, fomes, o câncer, o Alzheimer, o Parkinson, em tese, segundo os mentores espirituais, estão com os dias contados. Ou, pelo menos, eles não vão ter, digamos assim, grau de dramaticidade que essas doenças apresentam e esses flagelos também.
Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a era glacial, que está para acontecer em tese, isso não vai acontecer agora, ainda em meados do século XXI, não. Isso poderá acontecer no final do nosso século, daqui a basicamente 70, 80, 90 anos, tá? E os processos que envolvem segundo ou um terceiro ceifador estão ligados a dois aspectos que eu preciso falar com muita objetividade, que tem a ver com a influência do ser humano no que se refere ao meio ambiente e a um uso equivocado da parte do ser humano que se refere à inteligência artificial, que tem a ver com o metaverso. Isso aqui precisa ser empregado por mãos mais corretas ou por mentes mais corretas. Se isso aqui não tiver esse tipo de parâmetro, talvez a humanidade sofra nos próximos 30 anos com processos desse naipe. Do ponto de vista do clima, né, da questão ambiental, eu não sou ideólogo de nenhuma faixa nesse sentido, mas eu sou um observador. Há, de fato, um degelo observado na Groenlândia, onde o nível hidrostático do mar ou dos mares está maior, implica, logicamente, numa ação do meio ambiente mudando diversos climas em diversos territórios do globo. Então, isso aqui já está em curso, isso não é uma coisa que vai acontecer. Isso é uma coisa que já está acontecendo, e se vocês se recordarem, desde dezembro de 2004, para ser mais preciso, desde 26 de dezembro de 2004, quando teve aquele tsunami lá na Indonésia, aquilo foi o primeiro grande sinal de que algo já estava ocorrendo sem ter como reverter o processo. Ou seja, vamos enfrentar, sim, um futuro com problemas climáticos muito mais acentuados dos que observados atualmente. Muito bem. Até o Wagner aqui, né, de Americana, em São Paulo. Josiane, quem estará no comando do planeta na regeneração? O Cristo cósmico, como dizem algumas religiões? Wagner, obrigado pela pergunta, um abraço fraterno para você. Essa é uma questão muito polêmica em dado nível. Nós poderemos até romancear e dizer, o Cristo cósmico, de fato, vai governar o processo e tal, e estará dando guarida, mas, além dele, seres humanos despertos, com um grau de lucidez espiritual, deverão, junto com esse Cristo cósmico, governar o planeta nesse mundo de regeneração. Porque nesse mundo de regeneração, como nós estamos, entre aspas, fadados a assumir a nossa autonomia diante do cosmos, o que implica em agir com responsabilidade kármico-existencial, o Cristo cósmico vai precisar muito da nossa ajuda. Sim, ele vai estar, vamos colocar dessa forma, governando o planeta nesse mundo de regeneração, mas ele vai pedir que você, e o pedir aqui é apenas uma metáfora, né? Você faça a sua parte. Quem? Todos nós, né? O ser humano da Terra e alguns seres humanos de alguns planetas aí fora, prestem bastante atenção a isso que eu vou dizer, num momento, vamos colocar assim, dizer, X do processo evolutivo, ainda na condição aqui da Terra, enquanto mundo de regeneração, nós, seres humanos, terráqueos ou celestes, de outros rincões, estaremos sendo o modelo evolutivo, não é do planeta Terra, óbvio, mas é do universo. Então, há algo mais profundo aí em jogo, e que a pergunta do Wagner nos deixa a pensar. O Cristo cósmico não se refere apenas ao Cristo do nosso planeta. Ele é também o Cristo do universo, que, em tese, segundo algumas literaturas revelacionais do século XX, alguns livros, como o livro de Urântia, a própria codificação espírita coloca isso de uma outra maneira, a teosofia também, mas esse Cristo cósmico, que das diversas tradições tem diversos nomes, Kalki para os hindus, Mahdi para os muçulmanos, Jesus para os cristãos, Maitreya para os budas, para o budismo, não importa, é esse o mesmo Cristo cósmico que estará na liderança desse processo, porém, o ser humano, a raça adâmica, o Adamos,
o ADAPA humano, seja na Terra, seja nesses outros mundos, cujas humanidades ali são já bem evoluídas ou com um certo grau de evolução, é que estarão, Wagner, comandando esse processo que, por mais que na Terra seja a regeneração do planeta, no nosso planeta, mas a notícia que se tem é que esse Cristo cósmico vai atuar de maneira mais intensa nos próximos milênios, inclusive nesses outros mundos, e nós, enquanto humanidade, a humanidade como arquétipo evolutivo dessas realidades planetárias, nós seremos um modelo para guiar a casa universal nos próximos milênios. Tá? Então, de fato, será o Cristo cósmico aqui na Terra, mas o ser humano desperto desse mundo, seres humanos de outros mundos, estarão, digamos assim, conduzindo a casa universal e não apenas a casa planetária. Ok? Perfeito. Vanderlei. As próximas perguntas aqui, praticamente você já deu uma pincelada aí, mas eu vou passar em respeito às pessoas que fizeram as perguntas. Os diversos fenômenos da natureza que estão ocorrendo são avisos dessa transição planetária? Sim. Nós tivemos alguns... Desculpa. Pode continuar. Não. É porque, na realidade, são três perguntas relacionadas, talvez, ao mesmo tema. Então, a outra pergunta seria: a nova Terra terá que passar pelas mesmas pragas e dores relatadas no Apocalipse? E a terceira, também relacionada a isso, está dizendo: a nova Terra, com transição planetária, é a chegada da Nova Jerusalém, que tanto é falada na Bíblia? Bom, então vamos tentar responder em partes, como diz o outro. Você quer que eu repita uma a uma? Não, eu já peguei aqui, já peguei o sentido dela, obrigado. A primeira coisa que a gente tem que observar é que esses sinais que a natureza está apontando, né, como vocês devem ter visto, né, nos meios informacionais das diversas plataformas digitais, os animais fazendo movimentação em círculos em determinados contextos, a ideia cientificamente pautada de que o núcleo da Terra parou e que ele agora está fazendo um outro movimento, pássaros fazendo, digamos assim, movimentos contrários àqueles habituais que determinados grupos de pássaros faziam. Tudo isso aqui tem a ver, sim, com um tipo de radiação cósmica emanada do centro da galáxia, em Alcione, que, por meio dos fótons, altera não a realidade do indivíduo enquanto consciência e livre-arbítrio, não é isso, mas altera o éter planetário e altera o núcleo do planeta também. Isso tem uma interferência cósmica nesse sentido. Então, para responder essa primeira pergunta, isso tem a ver, sim, com a transição planetária. A transição planetária, como eu falei, é um processo que envolve mentes autoconscientes elevando o tônus vibratório do planeta, mas a energia central do Sol de Alcione também jorra fótons no planeta, já que nós estamos dando essa volta, né, para completar 25.920 anos, que é a precessão dos equinócios. Nós estamos mais próximos desse Sol central e, por uma questão lógica, nós estamos recebendo radiações cósmicas que, de fato, interferem, digamos assim, na grade eletromagnética do planeta. Então, esse ponto tem a ver com essa primeira pergunta que foi feita. Com relação à segunda pergunta, tem a ver com se as mesmas pragas ocorridas, descritas no Apocalipse, não é isso, Vanderlei? Isso. Estão para ocorrer agora, né? Não necessariamente as mesmas pragas, tá? Porque, logicamente, que em muitas situações descritas por João no Apocalipse, eu não estou dizendo todas, tá? Eu estou dizendo muitas situações descritas por João no Apocalipse são metáforas, símbolos de advertência, mas outros ele está falando basicamente nesse contexto que a gente se referiu dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que envolve fome, guerra, morte e doença, mas morte coletiva e doenças de implicação planetária, como nós tivemos, por exemplo,
em 2020 com aquele problema de saúde aqui no nosso planeta, né? Aquela sindemia. Aquilo está implícito no processo, tá? Mas o que está em jogo agora, mais do que nunca, também é o fator do meio ambiente, que é descrito de uma forma também alegórica no Apocalipse, e cuja preocupação a gente deveria agora colocar isso como prioridade. Tá? O meio ambiente, a questão do modo como a gente impacta esse meio ambiente, o modo como nós estamos degradando o espírito de Gaia, que é o espírito do planeta, é o que está em jogo. Lembremos-nos que se o livre-arbítrio humano não for devidamente utilizado, daqui até 2100, eu não estou falando nem 2050 mais, é até 2100, nós não poderemos ter planeta Terra habitável de lá por diante, de 2100 por diante. E isso não é só uma perspectiva que alguns espíritos falam. Cientistas da Terra estão fazendo referência a isso. Porque no modo como a gente está destruindo a casa planetária, isso aqui está afetando, com todo um planejamento que já foi feito há vários séculos atrás, inclusive um certo conclave cósmico ocorrido e descrito por Chico Xavier no livro A Caminho da Luz, ocorrido com o Cristo cósmico e alguns prepostos dele, algumas informações ou algumas deliberações tomadas naquele conclave, hoje em dia estão tendo que se modificar, ou está tendo que se modificar, em função desse contexto que envolve a questão ambiental. Tá? Então, respondendo objetivamente a você, não necessariamente as mesmas pragas, mas o grande problema em curso, além do problema que envolve um possível conflito com questões nucleares, particularmente eu não acho que nós vamos chegar a esse limite de uma guerra nuclear, mas infelizmente tudo é possível, não sei, na condição humana, e eu penso que a gente precisa tomar mais cuidado em relação à atitude que nós observamos o planeta, a nossa casa planetária, porque vem aí alguns eventos muito desagradáveis do ponto de vista coletivo que envolvem a influência do meio ambiente. Muito bem, Josiane, chegamos aqui ao final. Oi? Não, desculpa. Não, é porque tem a última pergunta, que seria a nova Terra, a transição planetária, é a tão falada chegada Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém Celeste, para alguns que estudam determinadas linhas da ufologia, tem a ver com a nave principal do Cristo Cósmico. Seria um nome dado, um código, para essa nave principal do Cristo Cósmico, se é que ele vai precisar de uma nave, mas vamos colocar desse modo. Mas a Nova Terra também tem a conotação de ser uma Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste. Implica dizer que seres da hierarquia espiritual do planeta, então a coisa é multidiversa, né? Você pode falar que esse nome, Jerusalém Celeste, tem uma relação com a nave do Cristo Cósmico, mas também há uma relação desse nome com a questão da hierarquia espiritual de certos seres extraterrenos que irão aparecer no primeiro grande contato oficial no planeta Terra. Aí tem a ver com isso, tá certo? E por que Jerusalém Celeste? Porque alguns desses seres que estão em certas realidades dimensionais próximas à Terra vão se tornar objetivos nesses próximos tempos, né? E que eles vão deliberar determinadas coisas, mas não vão impor, né? Eles vão falar alguma coisa lá, capitaneados por esse Cristo cósmico, e o mundo, talvez, no outro dia, acorde com outro tipo de visão das coisas, né? Então, objetivamente falando, a Jerusalém Celeste tem relação com esse mundo regenerado, com essa nova Terra, mas, até onde eu pude capturar de informação dos mentores espirituais, tem a ver com essa nave extraterrena, capitaneada pelo Cristo Cósmico. Ok? Pessoal, eu sei que tem muito mais perguntas aí para serem respondidas, mas chegamos ao final já, Vanderlei. Rapaz, eu continuaria aqui fazendo as perguntas aqui, né? Tá super interessante. Dá para bater um papão aqui. Vanderlei vira à noite fazendo perguntas, viu? Vamos até madrugada, vamos até 5 horas da manhã. Mas olha, José, eu fico imaginando se todo mundo que está assistindo essa live conseguiu ficar vislumbrado com que
o nosso mestre passou. Imagina quando tiver presente no Congresso, o que vai ser revelado. Duas coisas eu quero falar. Primeiro, não deixem de ajudar aí a campanha Semana Santa Sem Fome, 2 cestas básicas para a comunidade espírita cristã Joana de Ângeles, através do Banco do Brasil, a agência 1491, dígito 5, conta corrente 142779. O César Crispim, que é o grande mentor desse projeto, faz um trabalho belíssimo. Visite aí o site da UFO Piauí, que você vai ver muita coisa das lives que nós fizemos juntos ao longo desses anos, buscando justamente ajudar as pessoas que mais necessitam do nosso apoio, não só material, como também espiritual. Aqui está o contato do César Crispim, deixa eu colocar aqui para vocês. Só um momento que, às vezes... um momento... Deixa eu tirar essa É importante daqui. Todos deixar o seu like, né? Seguir o canal, sim, avisar aos amigos a existência desse projeto, que é muito bom. Agradecer ao César por ter aberto essa oportunidade para nós aqui. Tá? E não é uma oportunidade para Braufu Neto, não é uma oportunidade para Vanderlei, para o Alexandre, mas para muitas pessoas que hoje estão se engajando nesse projeto. E que ele é exatamente aquela pessoa que agrega, reunindo outras pessoas para participar de um projeto maior. Então, eu queria deixar agradecido ao César Crispim por ter aberto o seu canal para nós participarmos, para nós divulgarmos o nosso evento, mas, ao mesmo tempo, também convidá-lo a participar do nosso evento como um grande homenageado desse evento. Né? Tudo, praticamente, né, que nós temos hoje com relação a todos esses fóruns, né, partiu do César Crispim. Então, mais uma vez, obrigado. É o nosso reconhecimento aqui com relação a essa pessoa e gostaria que todos ajudassem da forma que pudesse ajudar essa campanha, que é uma campanha, não é a primeira campanha, mas é mais uma campanha que ajuda ao seu irmão. Obrigado mais uma vez, César. Aí está o contato dele embaixo, né? 89 é o código de área, 99978-6996. Você pode entrar em contato com eles para saber informações sobre como você pode doar. Doe meia cesta básica, uma cesta, 2, 3, o que você puder ajudar para fazer essa campanha iniciada por ele. A Semana Santa Sem Fome, que no nosso país tem muita gente, infelizmente, aí, que não tem o que comer. A realidade é essa. E, enquanto isso, estamos aqui divulgando o nosso congresso, que será o primeiro congresso de ufologia e espiritualidade em Pernambuco. Mais uma vez, estamos trazendo aqui os seguintes palestrantes: o Josian Antó, né, que está aqui conosco, né, já vai ele de primeiro aqui, o Marco Petit. O interessante é o seguinte: nós estamos trazendo 2 grandes nomes de revista de ufologia, que são concorrentes, né, que é a da UFO, revista UFO, e da revista OVNIs. O Marco Petit, né, que é da revista, ele é o cofundador da revista UFO, juntamente com o saudoso Ademar Jevaé. A grande Demar, E aqui, de contrapartida, o Edson Boaventura Júnior, que é também coeditor da revista OVNI. Então, nesse congresso, nós estamos trazendo 2 grandes revistas de ufologia nacional. Só para ressaltar, nós temos aqui a revista UFO, na verdade, a revista mais antiga de ufologia do mundo, inclusive brasileira, né? Além deles, temos aqui o Nando Cordel, o Tiago Bezerra de Mello, o Josian Antó, que está aqui conosco, o Walter Veríssimo, Frederico Menezes, Mônica de Medeiros, Margarete Áquila, Edson Boaventura, que já falei, Júnior, Claudio Mendes, e
são esses os grandes participantes. Amanhã nós teremos um outro evento aqui conosco, aqui no canal da UFO Piauí, né? Nós teremos aqui uma atração internacional diretamente de Portugal, o ufólogo, falando sobre ufologia nas Nações Unidas. Gente, vocês não têm ideia do que ocorre aí fora do país, em especial nos Estados Unidos, né? Então, ele vai estar aqui conosco, vai estar falando sobre os protocolos de intenção que foram lavrados junto às Nações Unidas para a gente dizer quem vai nos representar, quem vai falar, quais são os países que estão envolvidos, que vão representar a humanidade quando houver o contato oficial. Enfim, eu vou deixar aqui embaixo o meu contato pelo WhatsApp aqui, né, para informações adicionais sobre o nosso Congresso de Ufologia e Espiritualidade aqui de Pernambuco, né? O site para as inscrições também estão aí embaixo. Deixa eu repetir aqui o número, 81, né? 99596-3072, esse é o meu WhatsApp direto, né? Temos aqui também as inscrições, podem ser feitas pelo o nosso site, está aí embaixo, Braufonet, braufonet.com.br, Braufonet, braufonet.com.br, está aí o nosso site. E também estamos lançando nesse evento aqui um desconto especial do Josian Antor, né? R$20 de desconto sobre o valor do ingresso para quem adquirir, que estiver assistindo a live. Josian, as suas considerações finais para no encerramento, nossa gratidão aí pelo seu tempo, pelo seu tema, foi fantástico, realmente muito bom mesmo, ok? Então, eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos e você fica aí com as suas considerações finais sobre a sua palestra e sobre o evento. Bom, eu só posso agradecer e me sentir devidamente honrado, né, pelo convite feito por você, pelo Vanderlei, pelo César, um abraço no César, enfim, por todos, o nosso irmão e amigo Cláudio Mendes também. Dizer que eu, de fato, estou muito feliz de ter participado aqui desse bate-papo, convidar você a se inscrever nesse nosso congresso, no primeiro congresso de Ufologia e Espiritualidade, e vai divulgar essa oferta especial desse cupom de R$20 de desconto, né, para quem, no caso aqui, acessou a nossa live. Então, é só você mandar esse código aí, ANTOR/20, né, acessando esse número do WhatsApp, 8199-596-3072, né, ou outro número que ele falou lá, penso eu que é o 81, né, 99447-3390, não é isso? É isso aí, Jocinha. A memória dele tá boa ainda, tá boa, né? E aí você tem esse desconto de R$20. O congresso vai ser modo presencial, modo online, tá certo? E é isso. Meu eterno agradecimento a você, Lauzide, aos demais amigos da Braufonet. Muito honrado e muito feliz de ter participado nesse momento com vocês. A você que nos ouviu e que esteve até agora conosco aqui, mantendo a audiência, mantendo a vibração aqui em cima, o meu mais fraternal abraço. E a gente vai se encontrar, portanto, nos dias 15 e 16 de abril, em Pernambuco, para o primeiro Congresso de Ufologia e Espiritualidade, o maior congresso de Ufologia e Espiritualidade que o Brasil vai ter agora, em abril, com temáticas realmente maravilhosas que instigam o conhecimento e que nos dão a percepção desse novo mundo que se avizinha. É isso, Lauzide, obrigado, um abraço para você. Ao grande Vanderlei, que eu tive o prazer de conhecer agora, um abraço bem grande, bem enfático, né? A Ana Paula, que está aí, também dá um abraço a ela, enfim, muito obrigado pelo convite, tamo junto. Vanderlei, as suas considerações finais, antes do encerramento, estaremos aqui passando no final um videozinho sobre o Congresso de Ufologia. Com você, Vanderlei. Na realidade, eu não tenho muitas palavras, a não ser
deixar que todos aqui deixaram registrado, agradecer pelo conhecimento, né, da noite de hoje. E espero ansiosamente pelo dia que possamos nos conhecer presencialmente e sentar numa das primeiras filas ali para lhe ouvir sobre a sua palestra, tá? Porque realmente são pessoas desse gabarito que nós estamos trazendo para o nosso congresso, que nos traz informações relevantes para o nosso conhecimento e o nosso desenvolvimento. Então, a todos vocês, nós vamos nos encontrar amanhã com um novo palestrante, mas lembramos que vocês não devem esquecer de deixar o seu like, falar aos amigos sobre este evento, falar aos amigos sobre o canal, né? Pedir para que eles se inscrevam, porque nós precisamos multiplicar. Como o Josian falou, nós estamos precisando pelo menos chegar aí aos 3 bilhões de pessoas conscientes para mudarmos essa transição planetária para que seja perfeita. Então, você faz parte disso. Você é uma das estrelinhas que está sendo hoje iluminada para atingir esse momento. Então, a todos vocês, muito obrigado. Alexandre, a Josiane. Boa noite. A Crispim, para todos vocês, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado.